Programa Infâncias Campineiras. Olá, eu sou Vanessa Cresce e esse é o programa Infâncias Campineiras, criados para falarmos sobre a infância. Vivemos em um mundo onde a publicidade está em todos os lugares e as crianças cada vez mais expostas. Mas como isso afeta a infância e o desenvolvimento delas? Confira o vídeo a seguir. A presença das crianças e adolescentes no ambiente digital é uma realidade da qual não dá para fugir. E ela pode ser lida sob dois prismas, sob dois aspectos. Uma perspectiva positiva, que é de que esse pode ser um ambiente promotor de direitos, né? Que pode possibilitar a fruição de desenvolvimento sobre vários aspectos das crianças, dos adolescentes, né? Proporcionar encontros, aprendizados. Acontece que, com o passar do tempo, esse espaço vai se tornando e vem se tornando, em vez de ser uma ágora, né? A gente costuma dizer isso, em vez de ser um espaço para fomentar, para ajudar um debate público, para ajudar a cidadania, né? A fomentar a cidadania das pessoas, incluindo das crianças e adolescentes, ele vai se tornando um grande shopping center, né? Muitas vezes as pessoas comparam, tendem a dizer que a internet são as redes sociais, né? Quando, na verdade, a internet é um mundo de coisas, né, de possibilidades, uma infinidade de possibilidades, só que com uma atuação muito forte, né, de empresas que a gente chama de big techs, principalmente que atuam, nascem e atuam a partir do norte global, né, do norte do mundo. Você vai tendo cada vez menos empresas, né, concentrando produtos e serviços online, né, no ambiente digital, e que vão proporcionar produtos e serviços que são fundamentalmente direcionados, pensados para o lucro, com conteúdos que nos afetam num lugar que é negativo, né? Que é de nos prender a atenção, prender a nossa atenção ali, então muitas vezes entregando conteúdos que ou não são verdadeiros, vamos dizer assim, né? Muita desinformação, conteúdos sensacionalistas, né? Que tendem a viralizar e que são muitas vezes conteúdos ilegais, né? Inclusive para crianças e adolescentes, e dentro desse rol, desse bojo de conteúdos considerados ilegais, também está a publicidade que é voltada para crianças, né? E para adolescentes também na internet. As famílias têm um grande desafio, né, em relação a essa nova conformação da exploração comercial no ambiente digital. Muitas vezes esse conteúdo está camuflado dentro de um conteúdo de entretenimento. Eu, por exemplo, sou de uma geração que não tinha internet ainda, então isso torna a coisa ainda mais desafiadora, que é entender como é que essas redes funcionam, que tipo de prejuízo pode haver quando a gente compartilha um dado da nossa criança, seja uma imagem, seja uma outra informação, né? Então, nós mesmos atuando no sentido de dar mais dados sobre as nossas crianças, essa é uma questão importante para a gente ficar atento. O que significa a gente topar que essa criança vire um influenciador mirim, por exemplo? É muito bonitinho, está fazendo sucesso, às vezes traz uma renda, né, para a família, o que é evidentemente muito importante. A gente está falando de um país muito desigual, mas é importante pensar que ainda que no curto prazo isso pareça ser muito legal e muito interessante, no médio e no longo prazo, essa criança pode ter uma série de consequências negativas para o seu desenvolvimento, para a sua privacidade, né? E para a sua própria segurança, né? Então, eu acho que essa perspectiva de diálogo é muito fundamental para o nosso trabalho no Alana. A gente tem na nossa história, né, nessa luta pela mitigação, pelo enfrentamento à exploração comercial contra crianças no Brasil, trajetórias e casos, né, interessantíssimos, importantíssimos, de empresas que se sensibilizaram, né, de empresas anunciantes que se sensibilizaram quanto às consequências, né, aos prejuízos que a publicidade infantil causa, e se comprometeram a não fazer mais esse tipo de publicidade, não dirigir mais as suas publicidades para as crianças, e a gente é muito feliz, né, em relação a essas conquistas. Essas empresas precisam se comprometer com as crianças e com as adolescentes no mundo inteiro, primeiro porque as crianças e adolescentes, pela nossa Constituição Federal, devem ser prioridade absoluta
E a responsabilidade em relação à garantia dos seus direitos tem que ser compartilhada entre famílias, entre Estado e entre sociedade. E as empresas estão dentro desse rol, né, desse grupo que é a sociedade inteira. Então, aquele provérbio africano que diz que é preciso de uma aldeia inteira para criar uma criança é fundamental. Eu tenho um filho que tem 6 anos e que tem, como todas as outras crianças dessa idade, um interesse muito grande pelas telas, né? Pelo que circula nas telas, né? Que é muito acessar conteúdos que outras crianças também acessam, falar sobre desenhos ou sobre influenciadores que outras crianças, às vezes da mesma idade que ele, às vezes mais jovens, às vezes mais velhos, também acessam e consomem. É possível falar sobre todas essas questões com a criança, né? Então, claro que a gente precisa abrir exceções, né? Dos aniversários, nas datas em que todo mundo ganha presente, que também vai ganhar, né? Eu evito, né, da minha parte comprar, mas há outras pessoas que vão presenteá-lo e ele sabe que aqui em casa, por exemplo, esse não é algo cotidiano, a gente não faz isso, mas a gente tenta também falar sobre outras possibilidades, sobre a beleza de reciclar, sobre a beleza de trocar brinquedos. Então, um brinquedo que você já não está mais usando, tem uma outra criança vizinha ou da escola que também não está mais querendo brincar com aquele brinquedo, vamos trocar? Então, essa conexão também com as consequências ambientais do consumismo, a gente sempre tenta, né, conversar, e eu acho que isso é algo que as crianças percebem, né? E não só percebem porque a gente fala, elas percebem porque elas veem as mudanças climáticas acontecendo o tempo inteiro. Elas são muito capazes de compreender, né, essa relação que existe, né? Então, eu acho que o diálogo é muito fundamental. É claro que nem tudo são flores. A gente é um grãozinho de areia diante de gigantes, né? Que querem fazer com que as nossas crianças se tornem consumistas, né? E eu acho que é importante pontuar essa diferença entre consumir e ser consumista e achar caminhos possíveis, mas não é fácil. Não está só conosco, mais uma vez, né? Nossa legislação, nossa Constituição prevê e estabelece que a responsabilidade por garantir direitos de crianças e adolescentes no nosso país, inclusive o direito a não ser explorado comercialmente, também precisa ser das empresas e também precisa ser do Estado. Consumo e consumismo. Uma lição de cidadania. Hoje a Daniela vai aprender um pouco mais sobre cidadania. Crianças, vocês sabem a diferença entre consumo e consumismo? A mamãe disse que consumo é quando a gente compra. Isso, Dani. Consumo é quando a gente compra as coisas que nós realmente precisamos. Nem mais, nem menos, mas na quantidade necessária. E consumismo, tia? Consumismo é quando a gente exagera, Dani, comprando a toda hora sem realmente precisar nem refletir. Como assim, tia? Por exemplo, tem adulto com um guarda-roupa cheinho, mas que não resiste quando passa numa loja e acaba comprando mais uma blusa, mais uma calça. Será que ele realmente precisa daquela roupa? E por aí vai. Isso acontece com vários produtos ou serviços que as empresas oferecem aos consumidores todos os dias. Quem me dá um exemplo de consumismo entre as crianças? Quando a gente quer sempre mais um brinquedo, mais uma roupa. Isso, Dani. Hoje em dia os pais ficam o dia inteiro no trabalho e as crianças ficam em casa assistindo TV, vendo todo tipo de publicidade. De biscoito, de brinquedos, de roupas. Resultado, as crianças só pensam em pedir aos pais que comprem. Mas tia, a gente não deve comprar nunca um brinquedo novo? Não, querida, não é isso. Seus pais podem lhe dar outros brinquedos adequados à sua idade à medida que você for crescendo. O problema é que tem gente que enche os filhos de brinquedo e as crianças nem brincam com todos eles. Isso é consumismo. Muito bem, Dani.
Por isso é importante que vocês aprendam desde cedo que a gente tem que dar valor ao que a gente já tem. E também não precisamos comprar tudo que oferecem pra gente. Até amanhã, crianças! E lembrem-se, saber consumir é saber ser cidadão. Observe sempre se o brinquedo possui o selo do Inmetro. Ele é a garantia de que o produto não pode causar danos à criança. Sabemos que desde cedo as crianças são bombardeadas com mensagens de marketing, seja nas redes sociais ou na televisão. E os impactos que isso tem na infância? Como isso afeta o desenvolvimento na criança? No próximo bloco, vamos conversar com 2 convidados a respeito desse assunto. Educa Acontece, as notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. No programa de hoje estamos conversando sobre a infância e a pressão consumista. E hoje estamos no Museu da Cidade, mais conhecido como Casa de Vidro. Um local que você pode vir conhecer com a sua família. E agora nós vamos escutar o que Luiz Fernando, pai da Laura de 4 anos e da Helena de 2 meses, e o que Thaís, coordenadora do Procon, tem a nos dizer sobre essa temática. Primeiramente, a família precisa entender que ela tem responsabilidade na educação e na formação dessa criança. E eu digo isso por quê? Porque a criança ela cresce observando os atos dos adultos. Então, isso faz com que o adulto, com que aquelas pessoas que cercam aquela criança, elas precisam refletir sobre os seus hábitos de consumo. A família precisa dar o exemplo, porque a criança ela está crescendo observando os atos de consumo que estão acontecendo ao seu redor. Acho que um outro ponto muito importante é a família valorizar ou ensinar a valorização do ser. Eu achei interessante um item que você falou de valorizar o ser, né? Nossa filha de 4 anos, ela compreende bem todos os aspectos, assim. Quando, às vezes a gente vai em algum lugar, aí não sei, até fazer uma pergunta para você, né? Ela fala, pai, eu queria esse brinquedo. Ou quando a gente vai num aniversário, para mim ganhar um brinquedo, a gente fala para ela, vamos esperar no seu aniversário, no dia das crianças, né? Então, e ela entende bem, normalmente, ela não faz birra, ela não faz... Porque a gente sempre busca o diálogo, sabe? Mas ela até os 2 anos, foi zero tela. Hoje ela nunca usou celular, a gente não deixa o celular, é só filmes monitorados, a gente assiste com ela. A gente tenta de semana não assistir, então eu acho que isso causa uma pressão menor e quando tem a gente conversa, né? O Luiz falou um pouquinho sobre as telas. Quando a gente pensava em publicidade antigamente, a gente pensava em publicidade de que forma? Na televisão, numa revista, num jornal. Com o advento da internet, a publicidade ela ganhou uma nova roupagem. Então, hoje, com o uso das telas, o oferecimento de produtos e serviços ele acabou se tornando um pouquinho maior. A Sociedade Brasileira de Pediatria, o que ela recomenda? Crianças com menos de 2 anos, 0 telas. Acesso restrito, absoluto para telas. Crianças maiores, controle de tempo e uso de telas. Então é importante que os pais controlem o que as crianças estão fazendo. Observem o que elas estão acessando. Porque se para nós que somos adultos, as relações de consumo são complexas, para uma criança que está em desenvolvimento, que não tem condições de compreender essa relação, a questão é muito mais ampla, é muito mais perigosa. Então, é importante ter esse controle das telas, como o Luiz mesmo comentou, das crianças, conversar, dialogar, manter um diálogo, claro, sempre observando as fases de desenvolvimento da criança, isso é importante. Falar sobre os perigos da tela, falar sobre os perigos de acesso à internet, sobre bullying, sobre inclusão,
sobre o respeito às diferenças, sobre o consumismo, reforçar a questão da alimentação saudável. Acho que a família precisa priorizar a alimentação saudável. O Luiz falou sobre a questão do açúcar. Acho que é importante, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem algumas orientações específicas aí sobre a questão de açúcar para a criança. Outra coisa que eu acho que é importante, pensando para amenizar essas questões de consumo, é reforçar a importância do brincar, né? Incentivar essa criança a brincar, ao convívio social com outras pessoas, com outras crianças e até mesmo com a própria família. A gente fala até de criar memórias, né? Tentar buscar uma forma diferente de celebrar algumas datas comemorativas, criando memórias com essa criança, que é algo que as famílias acabam, por conta da correria do dia a dia, por conta do tempo às vezes limitado, acabam não tendo muitas condições de fazer. Mas Campinas tem vários parques, então pode buscar parques, praças, reforçar a questão do esporte, né? Incentivar a criança a fazer o esporte. São algumas situações que pode fazer com que essa família ajude a enfrentar um pouco dessa pressão do consumo no mercado. Colocar isso no dia a dia da criança, sim, eu não consegui fazer ainda, eu não coloquei para ela ainda uma mesada, como é que a gente faz para ela entender. Só nessas situações que nem quando ela pega um brinquedo, alguma coisa que é muito cara, e a gente sabe, além de não ser uma data para não ficar sempre dando presentes, lembranças e tal, mas eu explico para ela que tem um custo, aquilo é caro, mas eu queria dar uma noção maior para elas, que eu vejo, né, eu converso com amigos assim, que a educação financeira em geral é muito ruim, assim, né, as pessoas não têm noção de produtos financeiros, e isso com o passar do tempo eu quero introduzir mais no dia a dia dela. Sabe uma dica que é bem importante para os pais, principalmente relacionados às compras, né? A gente sempre orienta lá no Procon para os pais evitarem levar as crianças para as compras. Se tiver condições, ou não tem condições, não tem com quem deixar e tiver que levar, para procurar conversar com a criança, explicar que o que vai ser comprado, qual vai ser a aquisição que vai ser feita naquele momento, que não vai ter condições de comprar algo além daquilo, e também explicar sobre o cartão de crédito, né? Porque as crianças às vezes vêm e acham que é um produto mágico, né? Porque vai lá, você passa, comprou e está tudo certo. Mas não, a gente sabe que é um produto financeiro, que ele deve ser usado para situações emergenciais, que ele vem com a cobrança no mês seguinte, que essa cobrança ela vai ser retirada, esse valor vai ser retirado do orçamento da família. Então é importante explicar isso para as crianças, porque tem criança que fala, olha, o pai fala, a mãe fala, eu não tenho condições de comprar, mas passa o cartão. Você falou de ou não levar, ou expliquei, você fala que para qualquer tipo de compra, por exemplo, vai no supermercado, não leva, ou quando levar, fala, filha, nós estamos indo para comprar arroz, feijão, salada, né? E ficar nessa lista. A ideia né, até uma dica para os pais, né? A gente sempre fala, não vá fazer compra com fome, né? Porque na hora da fome a gente acaba comprando sempre além daquilo que a gente precisa, né? Evitar as compras por impulso também é outra dica. E quando a gente fala de criança, de não levar, porque qual que é a ideia? A criança ainda não tem a noção da complexidade que é uma relação de consumo. E há situações em que ela vai ser exposta a situações chamativas. Então, há produtos que são colocados em determinados locais, que são coloridos, que estão na altura da mão da criança, que a criança consegue pegar, e o pai, óbvio, ele precisa sentar, ele precisa conversar. Há situações em que o pai precisa dizer, olha, não é possível comprar isso aqui. E eu interajo bastante com ela, né? A gente brinca, quando minha esposa está fazendo a compra, eu estou brincando com ela, conversando, a gente vai nos corredores, eu tento pegar um carrinho para ela, fazer as compras, né? Então, para ela ficar entretida, e aí a gente não ser pego por esse tipo de marketing aí, né? Por esse tipo de produto, mas vira e mexe, assim, a gente passa, ela fala, pai, vamos levar esse hambúrguer, esse negócio, e a gente leva, só que, de novo também, aí eu chego para ela e falo, a gente tem uns dias de comer isso, a gente tem essas regras, mas eu vou tentar adotar essa prática, de fazer essa lista, e aí até direcionar para ela, falar, filha, vamos lá comprar, então pegar arroz, feijão e tal, então aí a gente compra com objetivo para tentar evitar essas armadilhas, né? O Procon de Campinas já vem desenvolvendo há alguns anos campanhas de educação para o consumo, divulgação de matérias na imprensa, trabalhos de fiscalização. Então nós temos alguns trabalhos com a equipe de fiscalização focado na questão, inclusive também na proteção da criança.
O site do Procon de Campinas tem vários materiais que são disponibilizados para toda a sociedade, para que as pessoas possam ter acesso à informação, aos seus direitos e até algumas dicas de como melhorar essa questão de consumo. Há também pesquisas de preço que são realizadas constantemente para auxiliar o consumidor nessa busca, nessa compra ou até mesmo a ter um pouco mais de consumo responsável. Gostaram da conversa? Agradecemos as contribuições valiosas que Luiz Fernando e Thaís trouxeram ao programa de hoje. Encorajar experiências que valorizam relacionamentos ao invés de bens materiais também faz parte do combate à pressão consumista. No próximo bloco, vamos conhecer um lugar onde podemos desenvolver atividades lúdicas com as crianças. Fique por aí que já voltamos. HQ TV. Histórias por trás dos gibis. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Hoje estamos conversando sobre a pressão consumista e a infância. Passar tempo de qualidade com as crianças e realizar atividades não relacionadas ao consumo ajudam a fortalecer as relações familiares. Hoje convidamos vocês para conhecerem o Parque Luciano do Vale, que fica na Vila União, aqui em Campinas. Que, além de áreas para caminhadas, há também espaços para brincadeira e diversões. Confira! Olá, sou Luciane Farias, professora, e trouxe você hoje para conhecer uma área verde aqui em Campinas, o Parque Municipal Luciano do Vale. Aqui encontramos espaços para lazer, piquenique, caminhadas, quadra poliesportiva e muito contato com a natureza. Encontramos aqui também uma estrutura com banheiros, campo de areia, pista de skate, academias e campo de bocha. Aqui, as crianças podem também ter contato com pequenos animais, com terra, água e muito mais. Aqui temos uma academia inclusiva, que pode ser usada por pessoas com ou sem deficiência. Aqui temos um parquinho e 3 pequenos lagos espalhados pelo parque. Se você se interessou em conhecer esse espaço aqui em Campinas, o horário de funcionamento é das 6 às 21 horas, todos os dias da semana. Espero que você aproveite e venha até aqui.
Conhece o Parque Luciano do Vale? Que tal conhecer e passar momentos alegres com a sua família, desenvolvendo atividades lúdicas com sua criança por lá? Agora nós vamos te mostrar como interagir com a sua criança de uma forma bem simples. Vamos lavar a moto. Você lava a frente, o papai vai lavar aqui atrás, tá bom? Tá bom. E tá bom? Lava aqui. Ah, vai ficar bem limpinha essa moto. Lavei a barriga. Tá na cozinha, fazendo chocolate. Para a madrinha, poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Cantar é a transmissão cultural e apoio ao desenvolvimento infantil. E além disso, deixa a gente feliz. Vamos cantar, brincar e contar histórias para as crianças todo dia. Ei, tá bom, papai? Um abraço. Ó, deixa eu fazer uma cachoeira pra gente tomar o banho. Viu como é possível interagir com a sua criança? Agora, crie sua experiência de interação e mande para nós. Você está vendo esse QR Code que está aparecendo na sua tela? Aponte o celular e mande sua foto, seu vídeo para as nossas redes sociais. E para finalizar o programa de hoje, vamos ao recado do dia. É urgente criarmos ambiente onde nossas crianças valorizem relacionamentos ao invés de bens materiais. É isso e até mais! Programa Infâncias Campineiras.